Hoje o tema do nosso vídeo vai ser sobre falsos maçons. Pessoas que ficam por aí falando que era da maçonaria sem ser. E você vai se surpreender. E também coisas que são divulgadas aí pela igreja ou por muitos cristãos aí de meia tigela que não conhecem nada sobre maçonaria. Hoje o nosso tema vai ser sobre falsos maçons e divulgação mentirosa pelo mundo evangélico. O que mais você vê nas redes sociais são pessoas aí divulgando que já fez parte aí da maçonaria, é um ex-maçom. E geralmente é fácil perceber que essas pessoas são mentirosas pelaquilo que elas divulgam, falam, né? As besteiras, a divulgação toda distorcida, toda errada. E nós vamos falar disso e explicar para você. E para você entender melhor o tamanho da mentira e da divulgação, eu vou falar hoje de um sujeito mentiroso, descarado, que nunca fez parte da maçonaria, nunca fez parte de nenhuma ordem, nunca fez parte dentro do ocultismo. Ele escreveu com a ajuda aí de uma editora alguns livros mentirosos e saiu divulgando aí que ele era um ex-maçom, ele era um ex-bruxo, era um ex-alquimista, era um ex-ocultista e tudo mentira. Ele nunca foi um ex-maçom, nunca fez parte da maçonaria, aliás, nunca foi um alquimista, nunca foi aí um satanista, nunca foi aí um ocultista, e tanto os órgãos oficiais, tanto da maçonaria como do ocultismo, do satanismo, fez toda a questão de esclarecer que ele era um mentiroso. Ganhou dinheiro vendendo livro aí, nas custas das pessoas bestas que acreditaram na conversinha furada nele. Simplesmente porque ele teve o apoio de uma editora. De quem nós estamos falando? Do tal do Mistral. Palhaço mentiroso, enganador. As ordens, as grandes ordens, tanto as ordens maçônicas como as ordens satânicas ou as ordens de ocultismo, tudo fez questão de desmentir ele. Inclusive, até processo esse palhaço mentiroso levou. O tal aí do Mistral, primeiro ele começou aí a falar que ele não era Demolei, nunca foi Demolei. Depois, para engrossar mais a conversa, ele começou a falar aí que ele fazia parte aí das maçonaria. Foi também desmentido. Depois ele quis dizer que fazia parte aí do Rosa Cruz. Foi desmentido também. Depois quis dizer que era um mestre satanista. Foi desmentido pelos órgãos aí também. Depois quis dizer que era um mestre ocultista. Foi desmentido. Só passou vergonha com as mentiras dele. Tanto que você não vê mais ele tanto aí em rede social, em podcast aí, dando mais os testemunhos dele, né? Porque passou vergonha geral. Usou o nome de algumas entidades para querer fazer o nome dele e ganhar dinheiro nas costas dessas entidades. Aí um monte de mal desavisado aí, que não sabe o que é 2 mais 2, correu e comprou lá os livros dele, achando que realmente ele era um ex-ocultista, um ex-satanista, um feiticeiro, um ex-maçom. Mentiroso descarado. Inclusive eu mesmo já vi alguns vídeos dele na rede social, ele falando sobre rituais que ele teria participado, ou dentro da maçonaria, ou dentro daí do ocultismo. Não é feito nada daquilo que ele falou. Em alguns vídeos, pelo menos que eu vi, nada daquilo que ele falou é feito dentro de maçonaria ou ritual de ocultista. O tal do Marcelo Mistral aí, o Marcelo Mistral não, Daniel Mistral, mentiroso descarado. Ele fala, igual ele falou por muitas vezes aí, que já tinha feito parte da ordem aí, primeiro Demolei, depois já partiu para maçonaria, depois partiu aí para os Rosa Cruz, e todas as ordens fez questão de desmentir ele. Todas as ordens fez questão de dizer, esse cara nunca fez parte de nenhuma ordem. Aí ele cansou de falar isso, partiu aí pro lado da feitiçaria, da bruxaria, do ocultismo,
foi desmentido também. Ficou aí passando vergonha nas redes sociais como mentiroso, que ele é mentiroso. E ele, por muitas vezes aí nas redes sociais, aí em podcast, para se aparecer, ganhar dinheiro nas costas das ordens, aí ficou falando um monte de besteira. Ficou falando em ritual satânico, ficou falando nisso, ficou falando naquilo, falando que fez rituais junto com maçons ou dentro da maçonaria, depois partiu para o satanismo, falando que participou de rituais aí satanistas, tudo mentira, que já foi desmentido tudo essa palhaçada dele. O que acontece? Depois passou para o ocultista, para a ordem dos ocultistas aí, começou a envolver o nome dos ocultistas foi lá, meteu um processo nas costas dele, partiu para a ordem aí, pior ainda, né? Pior ainda, eu falo sempre, já fiz vídeo, fiz um estudo completo para vocês, falando sobre os Rosa Cruz. Mexer com Rosa Cruz é mexer com... Os caras são problema, né? Os caras são pedra 90, né? Partiu por Rosa Cruz, tomou o processo nas costas, né? Como eu disse, né? Mentiroso. Eu falo sempre, não acredite em coisas que você vê pelas redes sociais e não acredite em papo de pessoa desinformada, que não sabe o que é 2 mais 2. Esse rapaz aí, o tal do Mistral, é um mentiroso, descarado, safado. Nunca fez parte de maçonaria nenhuma, nunca fez parte de ordem satânica nenhuma, nunca fez parte de ocultismo nenhum. Já foi desmentido por todas as ordens. E eu recomendo você, que você por acaso caiu na bobeira e algum dia acreditou nas palhaçadas que ele saiu mentindo aí, inventando aí, eu recomendo que você comprou esse livro por achar que realmente ele falava a verdade, que ele era um mestre ocultista, era um mestre satanista, era um bruxo, era isso, era aquilo. Eu recomendo que você jogue fora, que tudo que ele escreveu é pura mentira, é pura besteira. Eu já falei sobre isso. Todo maçom tem o seu certificado como maçom. Ele nunca apresentou nenhum certificado como maçom, porque ele não tinha, era um mentiroso. Tanto que foi provado pelas ordens, aí as grandes ordens, que ele era um mentiroso. Todos mestres satanistas também tem lá o seu diploma, o seu certificado. Ele também nunca apresentou, porque ele nunca foi mestre satanista, bruxo ou qualquer coisa. Todo mestre ocultista, a mesma coisa. Mestre é mestre, ele tem certificado, ele tem diploma, ele estudou. Também ele nunca apresentou. Por quê? Porque nunca teve nenhum diploma, de nada. Simplesmente um fanfarrão mentiroso, falastrão. Então eu te aconselho que você perdeu o seu tempo de ler esse livro, jogue fora. Jogue fora, que você que está em busca de um verdadeiro conhecimento, realmente buscando a verdade, descobrir o que é a verdade realmente, não perca seu tempo de ler isso, que isso é lixo. O que ele escreveu é lixo, é porcaria. Isso não é leitura que soma na vida de ninguém. Isso daí só é coisa mentirosa. O tal do Mistral aí é um palhaço mentiroso.